Vou chamar para a nossa conversa Camila Maia, que é colunista do UOL, especializada no setor elétrico, também fala muito de energia, no caso dos combustíveis. Camila, bom dia, querida, bem-vinda. Nos explique quais os efeitos, vantagens e desvantagens e todo esse imbróglio, esse debate em torno do aumento da composição do biodiesel no diesel e do etanol, da mistura do etanol na gasolina. Bom dia, Amanda. Vai ser uma antecipação de um cronograma. Esse cronograma, na verdade, ele previa que essa elevação do percentual da mistura obrigatória teria sido elevado no começo do ano, foi adiado, como você disse. E eles anteciparam agora, basicamente aproveitando o timing do aumento do preço do petróleo no mercado internacional nesses últimos dias. De fato, a gente houve ali um aumento no preço do diesel importado pelo Brasil, principalmente. A gente teve ali nas cargas, né, que são trazidas da Rússia, foi verificado esse aumento. Então, o governo decidiu aproveitar o momento e antecipar esse cronograma, atendendo ali, basicamente, a pressão dos setores de biocombustíveis. Já havia uma pressão muito grande, porque o preço do óleo de soja tem caído desde o início desse ano, e com isso, claro, o preço do biodiesel também tem caído. Então, ele vai ficando mais competitivo, e aí, dessa forma, o governo consegue estimular essa cadeia, ajuda na descarbonização, é claro, e isso é uma bandeira muito importante para esse ano, especialmente, aí diante da COP30, que acontece no fim do ano. Então, a gente vai ter uma descarbonização dos combustíveis e possivelmente não vai ter um aumento do preço, talvez um aumento pequeno no caso do diesel, no caso do etanol, a mistura obrigatória ali na gasolina vai tornar o Brasil autossuficiente na questão da importação de gasolina. Então, pelo que eu estou entendendo, você vê isso de maneira positiva. Quer dizer, tem mais pontos positivos que negativos. Você me disseram ontem que pode haver, eventualmente, uma falta de biodiesel do produto no mercado, que isso era sempre algo que pesava contra a adoção dessa medida, mas parece que há espaço para Essa isso. é uma discussão que sempre acontece, inclusive porque a cadeia do diesel, do biodiesel, ela está muito atrelada ao óleo de soja. Então, quando o preço da soja aumenta muito, os produtores acabam direcionando mais soja para exportação e menos para a produção do biodiesel. Por isso que eles pedem esse cronograma, esse aumento do percentual, que dê uma garantia para que possam investir no aumento da produção do biodiesel, porque a gente tem uma Entendi. capacidade limitada de produção desse biocombustível. Entendi. Tá ótimo, Camila. Eu vou chamar para a nossa conversa também o Gustavo Ayala, que é CEO da Bolt Energy, é uma trading de energia que atua na comercialização, geração e soluções para o setor elétrico. Gustavo, obrigada pela sua participação no Mercado Aberto, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você? Obrigado a vocês, bom dia. Bom Tudo ótimo. dia. Gustavo, antes de fazer a primeira pergunta, eu vou pedir licença para vocês dois. A Camila, lógico, continua com a gente, vai participar dessa entrevista, para mostrar uma arte que nós preparamos sobre a medida provisória do setor elétrico. Muita coisa vem sendo aprovada e outras derrubadas em relação ao setor elétrico no Congresso. É importante que a gente entenda, coloque o conjunto de todas essas medidas para o Gustavo e a Camila nos explicarem. Olha, então essa MP do setor elétrico, que está no Congresso, ela foi editada, né, não foi aprovada ainda, mas o que ela faz, basicamente, isso é uma grande bandeira do governo Lula. Ela estende a gratuidade total da conta de luz para famílias que pertencem ao CAD único, ao cadastro único. Quem tem renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, por exemplo, e consumir até 80 quilowatts por mês, ficará completamente isento, não vai pagar mais conta de luz. Quem vai ter um desconto parcial? As pessoas com renda entre meio e um salário mínimo e consumo de até 120 quilowatts mês. Isso é pouco, né? Uma residência pequena que consome pouco. Outra parte dessa medida provisória é a abertura do mercado, para aquele mercado livre de energia, né? Os consumidores poderão negociar diretamente com fornecedores, rompendo monopólios. Então, por exemplo, se você mora em São Paulo, quiser comprar sua luz da Light, de outra distribuidora no Rio de Janeiro, você vai poder fazer isso, se ela te oferecer um preço melhor. Muito parecido com o que acontece hoje com a portabilidade do celular. Lembra? Quando a gente ficava restrito a uma operadora, hoje a gente pode fazer melhor essa negociação de preço e ver quem atende aos nossos interesses. Qual o cronograma para isso entrar em prática? Agosto de 2026 seria a liberação para o comércio e para a indústria. E dezembro de 2027, a partir de dezembro de 2027, acesso para todos os demais consumidores, incluindo os residenciais, que somos nós. Então, com isso aqui em mente, depois a gente fala dos vetos que foram derrubados, mas só para cotejar primeiro essa parte, a medida provisória do setor elétrico. Gustavo, fazendo um panorama, assim, os pontos positivos, uma pergunta muito aberta para a gente poder explorar mesmo, os pontos positivos e negativos dessa medida. Imagino que a abertura do mercado seja positivo,
mas, por outro lado, haverá de alguma forma uma oneração para a indústria ou para os consumidores, quer dizer, conta de luz mais cara. Ajuda a gente a passear aqui por esses diferentes pontos, por favor. É interessante. Essa medida provisória, ela pauta e abertura do mercado livre, que é uma bandeira que a gente já leva aqui no Brasil há mais de 20 anos. Alguns países já fizeram essa abertura e o Brasil está fazendo agora, e vai ser muito benéfico para o consumidor. Porém, a gente vê algumas ações puramente políticas, né, como essa da tarifa social, que é muito bom, tá, pro pequeno consumidor, mas a gente, na nossa visão, não é através da tarifa de energia elétrica que se faz essa política. Então teria outras maneiras de fazer esse tipo de política, de transferência de renda, e você fazer uma política de como tarifa social, na verdade, você aumenta o consumo ineficiente, porque esse pequeno consumidor começa a consumir mais já uma vez que ele não vai mais pagar. Então não é uma política de uso correto da energia elétrica, né. Então a gente vê essa dicotomia aí na MP 1300, na medida provisória 1300, fazendo a abertura do mercado livre e, por outro lado, também tendo uma interferência política. Uhum. Só para adicionar aqui, o custo dessa isenção é previsto em 3,6 bilhões de reais. Isso vai ser dividido, né? Vai entrar na conta de desenvolvimento energético. Então, as pessoas vão ter isenção e desconto e os demais consumidores vão pagar mais pela conta de luz. Mas, Camila, passo a palavra a você, a sua pergunta, por favor. Gustavo, bom dia. Eu queria saber se você Bom enxerga dia. risco aí dessa MP acabar caducando, como tem sido dito, sem que o Mercado Livre seja aberto, e qual que seria o impacto, né? Porque vocês passaram aí mais de 20 anos esperando que esse cronograma saísse, finalmente saiu, e agora tem o risco da MP acabar não sendo aprovada por entraves políticos. Pois é, esse risco é grande, é alto, que como a Camila falou, essa MP teve mais de 600 emendas, então acabou que ficou um Frankenstein regulatório, né? Ficou uma coisa bem diferente do que se tinha proposto inicialmente. Então existe um risco alto de algumas ações serem colocadas em outras medidas provisórias e essa MP acabe caducando mesmo, não tendo efeito. Que parte dessa MP caducaria e qual parte prevaleceria, Camila, pelas suas conversas no Congresso, suas apurações? O governo tem muito interesse em manter, especialmente, a parte da tarifa social. Inclusive, ontem havia uma expectativa de que esse trecho fosse transferido para a medida provisória 1291, que é essa que vai ser votada hoje. Isso acabou não acontecendo. Eu entendo que ainda pode acontecer hoje, mas é muito difícil. Então, teria que entrar em outra medida provisória. Mas, basicamente, essa parte da tarifa social, porque ela já foi implementada, ela passa a valer agora no começo de julho. Então, é muito difícil para o Congresso tirar esse benefício que já está sendo dado para a população. Por isso que esse trecho, basicamente, está mais ou menos seguro. Então, a gente tem a parte do aumento do custo, né, os 3,6 bilhões de reais a mais garantidos, mas a gente não tem a redução tarifária, que são as outras frentes, né, da medida provisória, inclusive a questão da abertura do mercado, que pode reduzir bastante o custo de luz aí para todos os consumidores, segundo os estudos que estão sendo feitos, esse estudo aí que a gente publicou essa semana, bem interessante também. Então, deixa eu abordar esse ponto com o Gustavo, porque, por um lado, você onera a conta de luz quando você dá essa isenção, e essa isenção cobre mais de 100 milhões, isenção mais os descontos, mais de 100 milhões de brasileiros são beneficiados, brasileiros de baixa renda. No entanto, você tira alguns brasileiros, você tira eles dessa conta de desenvolvimento energético, eles deixam de pagar, você onera, porque mais pessoas menos pessoas, aliás, participando dessa conta, dividindo essa conta, torna ela mais onerosa. E, por outro lado, você tem a perspectiva da redução de conta de luz com a abertura do mercado. Por que essa abertura é tão importante, Gustavo? E como é que ela pode ser benéfica para o consumidor? Se você puder dar exemplos concretos de como isso funciona em outros países, quer dizer, corre o risco de caducar justamente a parte que baratearia a conta de luz, é isso mesmo? O que acontece é que hoje em dia você não tem opção de comprar energia. Você obrigatoriamente tem que comprar da sua distribuidora. E essa distribuidora ela tem contratos de Angra 1, Angra 2, de Itaipu, tá? Tem contratos do Proinfa, contratos muito antigos que são muito caros. Então você acaba pagando por todo esse tipo de energia que todo mundo usa. Já no Mercado Livre,
você pode comprar energia de tecnologias de fontes renováveis, tecnologia bem moderna, ou seja, com um preço muito mais competitivo. Então, o Mercado Livre é um preço mais barato para todo mundo. Então, é uma pena que não tenha sido aprovada tem esse risco de cair dessa MP, Deixa eu a abordar abertura do Mercado Livre. Deixa eu abordar com vocês também, mas não sei se isso conecta de alguma forma com uma outra medida provisória que está lá na Fazenda, já na Casa Civil. Hoje até o Valor está publicando uma matéria porque teve acesso à minuta sobre a MP das data centers. O Haddad fez essa viagem, né, teve com os presidentes lá de várias plataformas como a Meta e outras do Google e tal, e quer atrair esses data centers para o Brasil, por causa da nossa energia limpa, barata, abundante, haveria grandes áreas para você construir, isso poderia atrair 2 trilhões de reais na próxima década. E essa medida provisória cria uma série de condições benéficas, incentivos fiscais, para atrair esses players, esses atores, para construir os seus data centers, as nuvens, todos aqueles milhões de gigabytes ficarem aqui no Brasil. Como é que você vê essa iniciativa, o que poderia ser benéfico e, pelo que se tem de notícia até agora, a medida provisória está no caminho certo, Gustavo, ou ela deixa de fora alguns pontos importantes? O Brasil tem um excedente de energia, principalmente de fontes renováveis. Você vê que o operador nacional do sistema está pedindo para algumas geradores no Nordeste desligar a produção pelo excesso de energia. Então a gente poderia aproveitar todo esse excesso e canalizar para industrializar o país através do data center. Então que a gente está faltando uma política clara para esses investidores para atrair esse capital aqui para o Brasil. E com essa MP do data center é uma tentativa. Já a MP do setor elétrico, ela, em algum momento, na verdade, ela deixa essa energia mais cara, tá, para o data center. Então, é uma dicotomia que a gente está observando. Por outro lado, o governo quer atrair esses data centers para o Brasil, mas, por outro lado, está aumentando aí a conta de luz, inclusive para esses novos investimentos. É uma contradição, isso porque a gente nem chegou nos vetos, né, que os congressistas também nos brindaram com mais um aumento da conta de luz. Camila, a pergunta é sua. Gustavo, até a minha reportagem que a Amanda mencionou a respeito dos data centers no valor econômico fala ali sobre possíveis alterações que essa medida provisória pode sofrer ali na Casa Civil. Eu ouvi coisas semelhantes a respeito de algumas fontes, porque a ideia ali, né, do Ministério da Fazenda, pelo que a gente tinha entendido, era fazer a desoneração dos data centers, dos equipamentos que fossem importados, independentemente do lugar que eles fossem implementados no Brasil. Então, o data center poderia ficar perto de uma usina descontratada. E o que está sendo dito é que talvez eles fiquem restritos às regiões ali, às EPEs, às zonas especiais de exportação, que são áreas que não têm muito espaço para conexão de novas cargas, de novos consumidores, por limitações ali da própria rede. Você enxerga risco disso acontecer, da gente ter ali novos gargalos por conta disso? Porque a rede de transmissão para consumidores e para geradores ela é finita, né? A gente fazer expansão custa muito caro. Exato. E o ideal é que tivesse uma coordenação entre esses incentivos do data center com aonde está sendo gerada a energia elétrica. Então, por exemplo, no Nordeste você tem diversos locais que seria fantástico para o setor elétrico instalar esses data centers. E também do ponto de vista econômico e social, seria interessante atrair essa indústria ali para o Nordeste para ter mais emprego para aquelas pessoas, né, capacitação, etc. Então a gente está vendo assim, realmente você indo para fora, esses data centers não estando bem localizados do ponto de vista energético, né? É impressionante como esses lobbies funcionam com muita força no Congresso. Eu quero só passar, antes a gente tem mais 2 minutinhos de entrevista, quero passar essa arte que a gente preparou com os vetos que foram derrubados e que são fruto da pressão dos lobbies e causam enormes distorções no setor elétrico. Primeiro, a obrigação de contratar energia de pequenas centrais hidrelétricas. Como o Gustavo disse, você tem uma abundância, uma sobreoferta de energia no Brasil e agora você depende de pequenas centrais hidrelétricas que às vezes não estão num lugar mais adequado, ou você vai pagar mais caro. Isso representa, onera em 140 bilhões de reais até 2050
a conta de luz. Contratação de hidrogênio líquido a partir do etanol na região Nordeste e nas eólicas da região Sul. Olha como você vai criando reserva de mercados, mais 33 bilhões. Prorrogação contratual por 20 anos de contrato de compra de energia de programa de incentivo às fontes alternativas. 24 bi, você não precisa mais, né? Etanol, eólico, isso tudo já está de pé. Essa indústria já existe, vai muito bem, obrigada, lucrando bastante. Gustavo, então, a nossa última interação, queria que você expressasse as distorções que isso causa no mercado e como isso vai no sentido contrário ao que se pretende, né? O subsídio, ele é muito bom para você criar mercado, mas ele tem que ter um tempo, né? Ele tem que ter uma validade. Então, o que a gente está observando é, a gente quer trazer eficiência para o setor elétrico, energia mais barata, mas por outro lado, a gente fica brigando com esses subsídios eternos e tem que ter um momento de encerrar o subsídio. Quer dar um último pitaco aí? A gente tem mais um minutinho, final. Basicamente seria isso, né? É importante a abertura do Mercado Livre. A gente está numa medida provisória que colocou um outro assunto da tarifa social junto. Então a gente tem uma pressão aí aumentando os custos do consumidor, mas por outro lado abrindo o Mercado Livre. Então essa dicotomia ela tem atrapalhado aqui os agentes do setor, né, que querem investir e principalmente novos investimentos. Por exemplo, o data center mesmo. Essas empresas, muitas são fora do Brasil e elas fora do Brasil você tem uma estabilidade, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma estabilidade regulatória mais perene. E aqui no Brasil a gente tem cada hora é uma coisa, então a gente precisa ter uma estabilidade regulatória e uma agenda de eficiência e que, de fato, esse subsídio ele só perdure se for feita uma avaliação técnica, e não de uma maneira política como a gente está observando nessas medidas provisórias e principalmente nos vetos aí. A gente prorrogou diversos contratos que o Brasil não precisa desses contratos, tá? São contratos antigos, mais de 20 anos, contratos super caros, e a gente pode escolher a nossa energia, né? A gente não tem que ficar comprando energia de fontes pré-determinadas por algum lobby político, né? É o Brasil dos privilégios, né? E isso vai ensejar a edição de uma outra medida provisória do governo para não permitir que essa conta de luz aumente, ou seja, mais dinheiro dos cofres públicos que vai ter que ser desviado para pagar quem? Essa produção cara de um pequeno grupo de interesses.